Olá, bom dia. Eu sou a Carmine, eu faço parte da equipe do Centro Brasil no Clima e, em nome da nossa instituição, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes do nosso encontro internacional da Coalizão Governadores pelo Clima, que conta com 25 governadores em defesa de políticas climáticas, e o projeto Hidrosinergia, que propõe políticas interconectadas de energia, recursos hídricos, reflorestamento e inclusão social. O evento hoje é dedicado às discussões sobre energia renovável, potencial econômico do hidrogênio verde e gestão da bacia do Rio São Francisco para a recuperação econômica e sustentável, abrangendo, então, questões da região Nordeste e os estados sensíveis aos fatores hidroenergéticos. Eu saúdo aqui as autoridades, governadores, secretários e representantes dos governos convidados, dos quais contamos com a participação do governo do Espírito Santo, sob a figura do senhor governador Renato Casagrande, que também é articulador do Governadores pelo Clima, e da diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a senhora Cristina Engel. Do governo de Pernambuco, nós contamos com o governador, o senhor Paulo Câmara, e do secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o senhor José Bertotti. Do governo da Bahia, nós contamos com a participação do governador, o senhor Rui Costa, e da secretária de Meio Ambiente, a senhora Márcia Telles. Temos aqui conosco também o senador pelo estado da Bahia, o senhor Jacques Wagner, que também é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Do estado do Ceará, nós contamos com a participação do secretário de Meio Ambiente, o senhor Arthur Bruno. Obrigada, então, a todos pela disponibilidade em suas agendas e por estarem aqui conosco. Feliz também por contarmos com a participação do embaixador da União Europeia no Brasil, o senhor Inácio Banhas, da senhora Zélina Cardoso, Thaís Krasecker e Frank Miller, da GIZ, e ainda agradecemos a presença de Stephanie O'Hare e do senhor Laurent Jouvedan, da delegação da União Europeia, importantes parceiros aqui do CBC. Contamos ainda com a participação da equipe do Instituto Clima e Sociedade, onde nós temos aqui a presença não só de sua equipe, mas do coordenador de energia, o senhor Roberto Kishinami, que estará presente no painel. Ressaltamos que esse evento ele é restrito a convidados e faremos, claro, o registro sob gravação para que tenhamos em nossos arquivos. Então, pedimos para que os convidados e participantes fiquem com as suas câmeras abertas e seus microfones desligados, pois em momento propício vocês vão poder se manifestar. Dando sequência a essa solenidade de abertura, gostaria de passar a palavra para o Guilherme Sirkis, que é diretor executivo do Centro Brasil no Clima. Por favor, Guilherme. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o governador Paulo Câmara e o governador Rui Costa, o embaixador Inácio Banhas e todas as autoridades presentes. Para a gente é uma honra enorme estar fazendo esse evento. Você vai ficar muito feliz em estar dando continuidade para os governadores pelo clima. E o Brasil hoje vive uma crise hidroenergética muito preocupante, né? Com sérios problemas de energia de potência, colocando em risco os momentos de alta demanda de energia. E no setor elétrico não existe caminho simples. O setor é bastante complexo, precisa de soluções inovadoras, integradas, e, ao mesmo tempo, vivemos um momento também de robustecimento em relação aos estados e governos subnacionais. As federações brasileiras estão se mostrando fortes e vem se criando uma nova institucionalidade no Brasil. E é importante lembrar que o primeiro leilão de energia solar foi puxado pelo governo de Pernambuco, pelo então governador Eduardo Campos. Meses depois, o governo federal anunciou o primeiro leilão de reserva com a fonte solar, que iniciou o desenvolvimento dessa fonte que tanto cresce no Brasil. Hoje, talvez a fonte queridinha no momento seja o hidrogênio. Mas é sempre bom lembrar, não existem soluções fáceis. Existe, em si, uma necessidade de clareza dos princípios que precisam nortear o nosso planejamento energético. Inovação e carbono neutro, sem dúvida, são a força motora para essa nova economia que a gente busca, cheia de oportunidades para nós brasileiros. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Então,
reuniões como a da manhã de hoje, elas foram pensadas como um instrumento político de protagonismo dos governadores e proporcionar visibilidade de assuntos prioritários de cada estado. Então, sensível ao que o Guilherme falou, algumas indagações poderão nos ajudar a refletir no papel central do nosso encontro. Como acelerar o uso de energias renováveis e preparar, por exemplo, a região Nordeste para as oportunidades de hidrogênio verde que seriam, né, quais seriam esses cenários? Então, ainda, né, como regenerar as bacias e gerenciar hidrelétricas visando a perenização do nível elevado da reserva hídrica. Como transformar a crise hidroenergética em oportunidades, contribuindo para o alcance de metas de redução de emissões e, ao mesmo tempo, proporcionadas, né, por um novo modelo de economia de baixo carbono para gerar empregos e renda, melhorando indicadores sociais. Então, para brilhantar essas inquietações, nós teremos um painel Hidrogênio Verde e Inovações Interligadas para acelerar a economia do descarbono e gerar empregos sustentáveis, onde teremos a possibilidade de reflexão sobre esses caminhos e estratégias que poderemos adotar, né? Na sequência do painel, nós teremos a possibilidade de articulação entre os governadores e secretários a partir da abordagem do painel mencionado. Ao final, nós faremos encaminhamentos práticos sobre o que foi abordado, prospectando soluções correspondentes aos estados convidados. Agora, para proferir essas palavras iniciais, eu gostaria de chamar o Sérgio Xavier, articulador político e coordenador dos projetos Governadores pelo Clima e Hidrosinergia no Centro Brasil no Clima. Por favor, Sérgio. Muito obrigado, Carmine. Exatamente para responder esses questionamentos que a Carmine sintetizou, esse é o objetivo do nosso encontro. Eu queria cumprimentar o governador Paulo Câmara, agradecer muito a presença do governador Paulo Câmara aqui, do governador Rui Costa, que eu sei como é difícil a agenda dos governadores nesse momento. Queria cumprimentar o embaixador Inácio Ibáñez, agradecer mais uma vez também o empenho. Eu tenho dito que o embaixador não apenas participa dos nossos encontros estratégicos, mas tem trabalhado intensamente no dia a dia, buscando soluções, interconexões, essas alianças internacionais, para que a gente possa realmente vencer esse desafio que é global e que nenhum país sozinho consegue resolver. Portanto, a aliança com a União Europeia, essa interação com a União Europeia é fundamental nesse processo de construção. Queria cumprimentar também os componentes da embaixada, o Laurent Javodan, que está chegando aqui para compor a delegação da União Europeia. Seja muito bem-vindo, Laurent. Queria cumprimentar o senador Jacques Wagner. O senador está na Califórnia, e como a Califórnia tem 5 horas a menos, ele vai entrar no final dessa nossa apresentação. Vai ser o encerramento com o senador Jacques Wagner, que é também presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado, que está acompanhando atentamente essas questões que nós estamos discutindo aqui. Queria cumprimentar o governador Renato Casagrande, que teve uma dificuldade de agenda para entrar ao vivo, mas enviou um vídeo que nós vamos exibir daqui a pouco, fazendo uma síntese do que está sendo feito no âmbito dos governadores pelo clima, e ele transmitiu para a gente todo o interesse de acompanhar o desdobramento desse nosso encontro e estará informado e acompanhado com a participação da Cristina Engel, que está representando aqui nesse evento o governador Renato Casagrande. Queria cumprimentar também os secretários de Meio Ambiente, o Zé Bertotti, de Pernambuco, o Márcia Teles, da Bahia, o Arthur Bruno, do Ceará, e também o Fabrício Machado, secretário do Espírito Santo, que deveria estar aqui com a gente, mas está na Amazônia e teve dificuldade de entrar ao vivo também. Queria ainda cumprimentar Cristina Kramer, da GIZ, que vai apresentar nesse encontro as oportunidades do hidrogênio verde no Brasil e já um caminho bem prático das relações de parceria entre Brasil e Alemanha. É importante a gente não só falar que é urgente a redução dos combustíveis fósseis, mas é fundamental apontar quais seriam os seus substitutos. E o hidrogênio verde é um ótimo substituto para os combustíveis fósseis e pode, sim, alavancar a economia do Nordeste no rumo da sustentabilidade, do baixo carbono. Queria cumprimentar também Roberto Kishinami, do IX, que está aqui presente, coordenador de energia, que vai falar rapidamente sobre as linhas gerais desse projeto que vai ser apresentado
hoje aqui nesse encontro, e cumprimentar jornalistas que estão acompanhando, com vários convidados especiais que também estão nos acompanhando, como o ex-presidente da Chesf, Antônio Varejão, e outros especialistas da área de energia, representantes de outros governos também que estão aqui presentes, como a Fabiana Couto, de Alagoas, enfim, e queria sintetizar muito rapidamente os objetivos desse nosso encontro. A ideia é fazer aqui uma oficina estratégica, não apenas ser um encontro com discursos, com pronunciamentos, mas ter um desdobramento, né? Tentar criar um processo que acelere a criação de políticas interconectadas para impulsionar uma nova economia inclusiva e sustentável. A gente tem que resolver o problema ambiental, econômico e social de forma integrada. Portanto, esse nosso encontro aqui ele tem o objetivo de criar mecanismos, desenvolver inovações que possam gerar criar instrumentos, né, de gestão sistêmica, de gestão integrada para resolver todos os problemas de uma forma simultânea. O modelo fragmentado do passado já não consegue dar conta de problemas tão complexos e interligados. Portanto, problemas sistêmicos exigem realmente soluções multissetoriais, interligadas. Essas crises múltiplas que a gente está vivendo demonstram que é preciso mudar paradigmas. O mesmo modelo do passado já não serve para nos levar ao futuro, e o caminho mais rápido é integrar realmente o que já existe e que está disperso. Essa é a ideia desse encontro, buscar interligação de soluções que já estão disponíveis, tecnologias que já estão prontas, canais de financiamento que estão à disposição, formas, arranjos políticos e de políticas públicas e de regulamentos que possam realmente criar novas condições para trabalhar água, energia, reflorestamento, emprego, renda, tudo ao mesmo tempo. Essa é a ideia do projeto Hidrosinergia, que está conectado a essa iniciativa Governadores pelo Clima e que, nesse momento, aponta como o primeiro foco a crise hidroenergética. É a primeira pauta, digamos assim, que nós vamos atuar com essa percepção interligada. Então, hoje, aqui, a gente quer iniciar a construção de um plano colaborativo, orientador, com uma visão sistêmica dos processos, que possa garantir maior segurança hídrica, maior segurança energética para o Nordeste e para o Brasil. E a ideia é realmente buscar uma maneira de integrar as políticas de água, de energia, de reflorestamento, de emprego, de redução de desigualdades e criando uma economia que puxe tudo isso. Esse é a grande inovação desse processo. A gente está trabalhando no sentido de interligar forças, conhecimentos, soluções, e nesse modelo nós estamos juntando a academia, empresas, as organizações não governamentais e os governos para construir esses processos. Nós, no segundo bloco, vamos apresentar mais detalhes de como isso vai ocorrer, mas essa é a ideia, a gente criar nesse processo laboratórios de aceleração desses modelos. O primeiro laboratório que nós vamos inaugurar é em Fernando de Noronha, na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco. O governador Paulo Câmara vem acompanhando e apoiando esse processo. Esperamos que a agenda dele permita que ele esteja com a gente no dia 20 de outubro, quando vamos lançar oficialmente o laboratório na ilha de Fernando de Noronha. E esse laboratório é exatamente isso, juntar academia, empresas, governos e a sociedade para discutir novas cadeias produtivas da vida real, do mercado, sem recursos públicos, fazendo com que a economia funcione de maneira sustentável. Lá, nós já temos o exemplo da Gol, que fez o primeiro voo, a primeira rota carbono neutro do Brasil, Recife, Noronha, Recife. Já é um modelo que está sendo estudado para ser replicado para outras rotas aéreas. Estamos implantando com a Ball Corporation, que é uma empresa americana de fabricação, é líder mundial de fabricação de latas e de reciclagem de alumínio, um laboratório de economia circular, com carros elétricos, com veículos elétricos da Renault, com a participação da Neo Energia, com a participação da Minalba, da Ambev, de várias empresas que estão, cada uma, agregando inovações para a gente desenvolver esses novos modelos. Portanto, esse é um exemplo bem prático que nós queremos implantar, não só aqui em Pernambuco, mas também em outros estados, dentro desse guarda-chuva do projeto Hidrosinergia, do Governadores pelo Clima, buscando realmente soluções que alavanquem a economia nesse rumo da sustentabilidade e da inclusão das pessoas.
Eu queria agradecer muito e na próxima rodada nós entraremos em mais detalhes sobre isso e abriremos um debate com os secretários para que a gente possa definir os passos dessa construção. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Então, como o Sérgio já mencionou, eu convido a todos a assistirem o vídeo do governador do Espírito Santo, senhor Renato Casagrande, que também é articulador do Governadores pelo Clima. E, como mencionado, em razão da sua agenda compromissada, ele não pôde estar aqui conosco ao vivo, mas encaminhou esse vídeo especialmente para o nosso evento. Olá, gente. Quero cumprimentar todos vocês, cumprimentar todos que estão participando desse encontro, Governadores pelo Clima, debatendo inovações sustentáveis, Guilherme Serquis, Sérgio Xavier, embaixadores, lideranças que participam neste momento. Eu estou gravando esse vídeo por impossibilidade de estar participando aqui neste momento, debatendo com vocês, mas não podia deixar de ter minha participação pela importância do movimento que nós hoje, estados, estamos fazendo, dentro do movimento Governadores pelo Clima. Eu considero que é uma iniciativa importante, fundamental. O governador Paulo Câmara está participando deste movimento também, está participando deste debate neste momento, outros governadores. Nós estamos com uma equipe de profissionais dos estados construindo toda a parte de organização formal e burocrática desse movimento do Consórcio Brasil Verde, e essa coalizão do Governador pelo Clima tem algumas tarefas que eu acho que são fundamentais dentro desse aspecto da inovação, daquilo que a gente quer construir efetivamente em direção a uma economia de baixo carbono, uma bioeconomia, todas as iniciativas que nós podemos desenvolver. Primeiro, na hora que a gente organiza um movimento com os estados, nós estamos assumindo compromissos de termos um programa próprio em cada estado, um programa que tenha o objetivo de reduzir as emissões de carbono, de elaborarmos obras de adaptação, de fazermos investimentos em inovação para que a gente possa produzir mais ou a mesma quantidade com menor quantidade de emissões de gases de efeito estufa. Então, o movimento está dentro de cada estado, que eu julgo ser fundamental. O outro papel que os governadores pelo clima podem desenvolver efetivamente, que este movimento pode desenvolver efetivamente, é o trabalho de articulação nacional, se envolver com outras entidades do Brasil, e de articulação internacional, não só agora, às vésperas da COP26, mas também posteriormente, até porque esse tema é um tema de sobrevivência e de preservação do planeta Terra, então vai ser um tema cada vez mais importante. Nós podemos acompanhar o projeto de lei que está sendo trabalhado e discutido no Congresso Nacional, com relação ao mercado de carbono. Então nós temos um trabalho para dentro, na articulação nacional sobre esse tema, e um trabalho para fora, para a gente se posicionar, complementando o trabalho do Brasil. Nós não queremos substituir naturalmente o papel que o Brasil tem, esse papel ele é insubstituível, mas nós podemos complementar, nós podemos somar, nós podemos acrescer, e se posicionar. Se o Brasil não... Se a União não se posicionar em alguns temas, os governadores poderão se posicionar. Então, eu considero que essa ação para fora é uma ação importante. Além disso, poderemos apresentar projetos importantes para os países, para as fundações, para as instituições que queiram efetivamente financiar a economia verde, que queiram financiar obras de adaptação, que queiram financiar sistema para monitorar eventos climáticos extremos. Então, nós teremos uma governança, que é uma governança importante, e que vai trabalhar na direção da gente ter ações que colaborem com as metas que o Brasil assumiu na COP de 2015 em Paris. Temos que dar conta dessas metas, que foram assumidas, e os estados então têm cada vez mais um papel protagonista com relação a esse tema. As metas são de médio e longo prazo,
Nós estamos trabalhando para que assim, possamos acompanhar ano a ano, assim, uma meta de longo prazo só tem resultado se tiver um caminho, né, que a gente saiba qual caminho nós vamos percorrer para alcançar os resultados ano após ano, porque senão meta de longo prazo, se não tiver um nível de governança, de gestão sobre ela, a gente não consegue alcançar os resultados, porque um deixa para a responsabilidade de outro, que vem a seguir. Então é preciso que a gente tenha metas de longo prazo, mas também tenhamos metas de curto e de médio prazo, tá certo? O que nós vamos fazer até 2030, efetivamente, antes de chegar 2050? Assim, se existe uma meta mundial e o Brasil assumiu a sua parte com relação a esta meta, nós temos que ter um acompanhamento de curto e de médio prazo para que a gente, de fato, tenha sucesso na meta de longo prazo. Então, acho que isso é fundamental nesse momento. Acho que nós temos algumas tarefas, a tarefa da regulamentação do mercado de carbono, a tarefa da energia renovável, né, o debate sobre o tema da energia renovável é fundamental, né? Isso para nós cumpre um papel necessário para a gente poder reduzir efetivamente as emissões, mas nós no Brasil temos que dar conta, né, também da questão do desmatamento ilegal, né, que ainda é crescente no Brasil, especialmente na Amazônia, no Pantanal. Temos que dar conta de reduzir o desmatamento, temos que dar conta de uma agricultura, né, com menor emissão, agricultura pecuária com menor volume de emissões de gases de efeito estufa. Então, todos nós temos tarefas, né? Nós dos municípios, nós dos estados, nós da União, nós sociedade, nós pessoas físicas, nós empresas, temos tarefas gigantescas, e o que a gente quer com esse movimento dos governadores é contribuir e colaborar, né, para que o Brasil tenha uma boa participação mundial e dê a sua colaboração, né, na preservação do nosso planeta. Muito obrigado. Por ter encaminhado o vídeo, deixando aqui a sua mensagem. Na sequência, eu passo a palavra para o embaixador da União Europeia no Brasil, o senhor Inácio Ibáñez. Por favor, fique à vontade, embaixador. Obrigado, Carmine. Prezados governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, Pernambuco, Paulo Câmara, de Bahia, Rui Costa, estimado senador Jacques Wagner, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, caros secretários do Meio Ambiente e outros colegas dos estados, colegas da GIZ, da Alemanha, colegas também da delegação da União Europeia e muito particularmente os organizadores do evento no Centro Brasil no Clima, Guilherme Sirkis e Sérgio Xavier. É realmente um grande prazer estar aqui com todos vocês hoje, e como eu sei que o tempo dos governadores é sempre bem limitado, eu vou tentar de ser breve e dar realmente três grandes mensagens que são importantes para a União Europeia. A primeira mensagem é: o zero líquido é uma oportunidade tão grande de transformação econômica aqui no Brasil quanto ali na União Europeia. E os estados desempenham um papel fundamental na definição das suas próprias políticas de transição energética. 2021 pode ser um super ano para o clima, com vista na COP26 em Glasgow sobre mudanças climáticas e a COP15 em Kunming sobre a biodiversidade. Os dois eventos vão ser uma oportunidade crucial para a comunidade internacional se juntar e assumir medidas concretas para conter as alterações climáticas. O Brasil e a União Europeia serão parceiros-chave nessas negociações. Apesar das diferenças, acredito que também há convergências nas abordagens adotadas pela União Europeia e o Brasil nesta matéria. Em 2019, a União Europeia decidiu definir uma clara estratégia e caminho para tornar a Europa um continente com impacto neutro no clima até 2050. O Pacto Ecológico Europeu, o nosso Green Deal, é nosso roteiro, com etapas bem definidas até 2030, com um pacote de leis e estratégias concretas no programa Fit for 55.
De forma similar, na última cúpula dos líderes para o clima, o presidente Jair Bolsonaro declarou que o Brasil se vai empenhar na neutralidade carbônica até 2050. Caberá aos nossos respectivos negociadores elaborar resultados ambiciosos na COP26 em Glasgow. Planejamento sólido dos governos e uma coordenação entre todos os atores relevantes serão indispensáveis para que cada país produza resultados concretos no terreno. Fico feliz em ver o grande interesse dos estados do Nordeste do Brasil por políticas ambiciosas de transição energética. Olhando para frente, e acho que esse será o principal assunto discutido hoje, é essencial garantir que o conteúdo de carbono da eletricidade do Brasil permaneça em níveis muito baixos. A atual crise hídrica e os efeitos progressivos das mudanças climáticas demonstram claramente que isso poderia não acontecer. A participação hidroelétrica na matriz do país vai diminuir ao longo dos anos. E debate sério sobre como substituí-la é claramente necessário. Para fazer frente aos desafios de integração de energias variáveis e não controláveis, como a eólica e o solar, a Agência Internacional da Energia enfatiza a importância da provisão de flexibilidade nos sistemas em transformação. Parte do seu papel é acelerar a implantação e integração de energias renováveis que também são uma fonte de novos empregos e de crescimento econômico. Mensagem-chave 2. As estratégias do hidrogênio e para a integração do sistema energético são elemento fundamental do conjunto de instrumentos da União Europeia para alcançar os objetivos em matéria de alterações climáticas. Gostaria de trazer aqui pouco da experiência acumulada na União nos últimos anos. A recente redução do custo das tecnologias de energia de fontes renováveis, a digitalização da economia e as tecnologias emergentes nos domínios das baterias, dos veículos elétricos e do hidrogênio representam uma oportunidade para impulsionar uma profunda transformação do sistema energético da União e das suas estruturas nas próximas 2 décadas. O futuro energético da Europa deve assentar numa quota crescente de energia de fontes renováveis distribuídas pelo território e integrar diferentes vetores energéticos de forma flexível. Engloba 3 conceitos complementares que se reforçam mutuamente. Em primeiro lugar, uma integração do sistema energético é a via para uma descarbonização efetiva e economicamente acessível da economia europeia. A integração do sistema energético refere-se ao planeamento e ao funcionamento do sistema energético como todo, envolvendo todos os diferentes vetores energéticos, infraestruturas e sectores de consumo, mediante a criação de ligações mais fortes entre esses elementos. Em segundo lugar, prevê-se que a procura de eletricidade aumente significativamente em convergência com a neutralidade climática. Este crescimento da procura de eletricidade terá de ser satisfeito em grande medida por fontes renováveis. A quota de fontes de energia renováveis no cabaz da eletricidade deverá duplicar para 55% a 60% até 2030, apontando as previsões para uma quota de cerca de 84% até 2050. Em terceiro lugar, a estratégia do hidrogênio expõe de forma mais pormenorizada as oportunidades existentes e as medidas necessárias para reforçar a utilização do hidrogênio no contexto do sistema energético integrado. Atualmente, o hidrogênio representa menos de 2% do consumo de energia da Europa. A prioridade para a União Europeia é desenvolver a produção de hidrogênio verde com recurso à eletricidade produzida a partir de fontes renováveis, que é a solução mais limpa. Transformar esta visão numa realidade exige uma ação determinada no momento presente. O prazo de validade econômica dos investimentos em infraestruturas energéticas varia normalmente entre 20 a 60 anos. Assim, o Pacto Verde da União Europeia
usa esse objetivo como um dos pilares da nossa estratégia econômica. As medidas tomadas nos próximos 5 a 10 anos serão fundamentais para construir um sistema energético capaz de conduzir a Europa à neutralidade climática em 2050. Mensagem-chave 3. De um modo mais geral, a transição para a sustentabilidade cria vias promissoras para a cooperação bilateral. A União Europeia apoia todas as iniciativas que vão nessa direção e continuamos à sua disposição para uma cooperação ainda mais aprofundada. A título de exemplo, o Atlas Eólico do Espírito Santo, publicado em 2009 pelo Governo do Estado, mostra que o potencial sobre o mar ao longo do litoral era bastante significativo à época. A cooperação técnica terá como objetivo atualizar o estudo que identifica o potencial de geração de energia eólica offshore no Espírito Santo. A geração de energia eólica offshore está prestes a se tornar numa realidade. De um modo mais geral, no espírito das parcerias estratégicas Brasil-União Europeia, estabelecida em 2008, a União Europeia e os seus Estados-membros lançam regularmente projetos de cooperação e parceria no Brasil, com entidades públicas, da administração, bem como da sociedade civil, para operacionalizar a transição para a sustentabilidade. Temos várias parcerias frutíferas com territórios brasileiros na área da economia circular, na redução dos resíduos plásticos e na gestão da água e saneamento no estado do Ceará. No domínio da bioeconomia, temos um projeto no âmbito do Programa Regional Euroclima Plus, em coordenação com o Ministério da Economia do Brasil, bem como um projeto de economia sustentável para o Brasil, baseado no Pacto Verde Europeu. E no domínio da energia, temos um projeto sobre o uso sustentável da infraestrutura de energia nas cidades e da transição energética, em coordenação com o Ministério de Minas e Energias e a Empresa de Pesquisa Energética do Brasil. Aliás, em Recife, a União Europeia financia o projeto UrbanLEDS, que contribui para acelerar o processo de desenvolvimento de baixa emissão nas cidades. Por fim, gostaria de destacar que os objetivos de sustentabilidade também geram novas oportunidades diretas de negócios e a União Europeia dedica-se a impulsionar esse processo. Por exemplo, a Ação Empresarial de Baixo Carbono é uma plataforma destinada a desenvolver relações business to business entre as empresas da União Europeia e do Brasil, que trabalham com tecnologias de baixo carbono e soluções sustentáveis. Tal atividade apoia concretamente as estratégias com baixas emissões de carbono para combater as alterações climáticas. Muito obrigado por esta oportunidade e fico ansioso para ouvir sua visão sobre este tema tão importante para a descarbonização do país e do mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor embaixador, por sua mensagem, com estratégias frente às fontes climáticas, né, com abordagem e oportunidades sustentáveis. Gostaríamos de agradecer também a presença da chefe da delegação da União Europeia no Brasil, a senhora Ana Beatriz Martins. Então, agora eu chamo o governador do Pernambuco, o senhor Paulo Câmara, para proferir as suas palavras iniciais. Por favor, senhor governador. Bom dia a todos, cumprimentar a todos que nos assistem, cumprimentando o Guilherme Sirquis, o nosso amigo Sérgio Xavier, o embaixador Inácio Ibanes, o colega governador Rui Costa, e, sem dúvida nenhuma, um encontro como esse, que reúne governadores, membros de outros poderes da República, da comunidade europeia, estudiosos e representantes de variados segmentos dedicados aos problemas atinentes às mudanças climáticas, já carrega em si a importância dos temas que aqui serão tratados, assim como adquire enorme relevância em função do momento que passamos. Vivemos uma época crucial para o Brasil e para o mundo. Mais do que nunca, torna-se evidente
de canto a canto do planeta, que não há mais tempo a perder quando o assunto é responsabilidade ambiental. Não há mais espaço para ações irracionais e degradantes que a civilização, infelizmente, vê há tanto tempo, impondo ao ambiente sem se preocupar com os efeitos nocivos que, mais do que nunca, batem à porta de todos. Os desastres ambientais, cada vez mais frequentes, estão aí para confirmar uma tragédia tantas vezes anunciada. Mas, apesar de todo o mal que já foi feito, nós ainda podemos e devemos reverter esse quadro preocupante. Nossa tarefa não é fácil, requer compromisso, responsabilidade, espírito público e interesse coletivo. E, acima de tudo, a consciência de que não há outro caminho a trilhar. Nossa existência está ameaçada e precisamos tomar providências urgentemente. O cenário é crítico, além do drama climático, enfrentamos sucessivas crises econômicas e um dos maiores desafios sanitários de toda a história. De certa forma, todos esses aspectos estão interconectados. Enganam-se aqueles que ainda insistem na ideia retrógrada e definitivamente ultrapassada, segundo o qual o desenvolvimento econômico e sustentabilidade configuram-se conceitos contrapostos. Pelo contrário, o bom caminho conduz à convergência desses fatores. Hoje não resta dúvida de que a coexistência harmônica e estratégica entre o interesse financeiro e um ambiente sustentável é premissa necessária a uma vida humana minimamente saudável e economicamente próspera. Boa prova disso se viu ontem, no dia 27 de setembro, quando um grupo de 107 empresas e 10 entidades setoriais, conforme noticiado pela grande imprensa, assinou uma carta de compromissos defendendo objetivos climáticos ambiciosos e o protagonismo do Brasil contra o agravamento e os efeitos das mudanças climáticas. Um documento intitulado Empresários pelo Clima, as empresas também defendem medidas para uma economia de baixo carbono e assumem responsabilidade nessa transformação. O recado dos investidores é claro, a economia precisa urgentemente da retomada e toda retomada passa obrigatoriamente pela inevitável questão climática. Portanto, o contexto atual torna ainda mais relevante um evento como este, onde temos a oportunidade de discutir e compartilhar experiências e propor ações e soluções responsáveis para o bem do nosso planeta. Ao mesmo tempo, é mais um canal de diálogo internacional que nos integra à comunidade europeia, no sentido de somarmos ideias e forças, sempre visando o aperfeiçoamento dessa relação recíproca, tão valiosa para o sucesso do propósito maior, que é um ambiente melhor para todos. Hoje, mais do que nunca, a sustentabilidade se coloca como um pilar indispensável do desenvolvimento do nosso país. Aqui em Pernambuco, já temos sólidas parcerias com a iniciativa privada em vários projetos bem-sucedidos, seja de usinas eólicas, captação de energia solar, mais recentemente hidrogênio verde, todas eficazes e em pleno desenvolvimento. Por suas características climáticas, nossa região tem potencial extraordinário e se traduz num forte indicativo de que assistiremos aqui a uma grande revolução no campo da produção de energia renovável. Independente de razões econômicas, políticas, ideológicas, priorizar o meio ambiente diz respeito, acima de tudo, à necessidade de preservarmos nossa existência neste planeta e de assegurarmos um lugar seguro e agradável para os nossos descendentes. Assim, agradeço a oportunidade e desejo um excelente encontro para todos. Muito obrigado. Obrigada, governador Paulo Câmara. Gostaríamos agora, então, de ouvir o governador da Bahia, o senhor Rui Costa. Por favor, senhor governador, a palavra é sua. Olá, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu quero cumprimentar todos que nos assistem em nome aqui do embaixador da União Europeia, Ignácio Ibanez, saudar o senador da República, Jacques Wagner, saudar nosso companheiro, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, em nome desses, portanto, eu cumprimento a todos e a todas. Eu diria que temos um desafio enorme, que é transformar as tecnologias disponíveis, transformar as boas intenções e as boas ideias
em materialidade, concretizando, eu diria, a geração de energia sustentável e a manutenção do clima. E aí eu vou objetivamente falar das dificuldades, eu diria, conjunturais que nós vivemos para transformar todas essas ideias em projetos sustentáveis. Eu diria, a primeira delas é financiamento. Nós aqui implantamos no estado da Bahia o transporte movido a energia elétrica, o metrô, agora o monotrilho, VLT, e estamos buscando implantar os ônibus elétricos na região metropolitana. E o gargalo hoje colocado é o financiamento. Um ônibus elétrico ele é mais caro do que um ônibus de combustão a diesel. E, apesar das boas intenções e das declarações, nós não temos fontes de financiamentos que compensem essa diferença de custos, porque um custo maior ele se replica no preço da passagem que vai ser pago por pessoas de baixa renda, de baixa possibilidade de consumo e, portanto, isso impacta nos projetos. Então, aqui nós estamos com os estudos todos prontos e nos deparamos com essa falta de financiamento subsidiado, o que compense a diferença de custo, por exemplo, dos ônibus elétricos para os ônibus de combustão. Então, era importante que isso, de fato, fosse para a pauta dos organismos de financiamento nacionais e internacionais, para que viabilize a substituição do transporte individual pelo coletivo e do coletivo de combustão pelo combustível, pelo transporte elétrico. Hoje mesmo temos uma grande dificuldade e o Estado entra com a parte considerável do projeto, por exemplo, do monotrilho, pelas dificuldades de financiamento hoje encontradas. Tem um problema conjuntural do Brasil, que as entidades de financiamento BNB e BNDES, infelizmente, estão contaminadas por essa política hoje praticada pelo governo federal, o que impede o financiamento de projetos. Há um ano, o projeto do VLT espera a liberação de financiamento do Banco do Nordeste e não temos financiamento disponível a preços que coloque os projetos de pé para os ônibus elétricos. Mas ressalto aqui a importância também, e aqui temos um vasto investimento, da geração de energia solar e energia eólica. A Bahia tem se colocado como um dos estados do Brasil hoje com o maior volume de projetos implantados e também projetos em implantação. E a característica do vento na Bahia, por ser predominante noturno, ele possibilita a instalação de projetos híbridos com a mesma infraestrutura elétrica, ou seja, durante o dia para usar a geração solar e durante a noite a geração eólica. Hoje, o grande gargalo da expansão da energia eólica e solar no Nordeste, e aí eu cito particularmente a Bahia, é a ausência de redes de transmissão que conectem os diversos locais com enorme potencial à rede que integra o país, principalmente o maior consumidor, que é o Sudeste. O governo federal, infelizmente, peca, nesse período recente, na ausência de leilões e de projetos para implantação de linhas de transmissão que viabilizem esses projetos. Temos muitos projetos em carteira, hoje adiados pela falta de linhas que garantam conectividade a esses projetos. Portanto, também é urgente a possibilidade de termos financiamento para essas linhas que garantam essa conectividade. Estamos, assim como outros estados do Nordeste, trabalhando de forma dedicada à produção e a firmar parcerias do hidrogênio verde. E, para isso, inclusive, estamos buscando parcerias internacionais para viabilizar esses projetos, já que temos um grande parque eólico e solar.
assim como estamos em expansão, a instalação de usinas de biodiesel, particularmente, entraremos com uma em funcionamento agora até o mês de novembro, lá no oeste da Bahia, com geração de energia também, além do biodiesel, uma produção integrada, que vai produzir biodiesel e energia. São projetos, como eu disse, que podem ser alavancados com fontes específicas de financiamento que estimulem e deem sustentabilidade a esses projetos, sejam de transporte elétrico, sejam projetos de geração de energia ou de instalação de redes que conectem esses parques solares. Mas eu quero citar também a necessidade e a importância que possamos viabilizar projetos de recuperação de mananciais hídricos, sejam eles estaduais ou federais, aqui nos estados do Nordeste. Aí eu cito a importante recuperação do Rio São Francisco, da sua navegabilidade, da possibilidade de recuperar suas margens com matas ciliares e diversos outros rios também estaduais que poderiam estar sendo recuperados se tivéssemos acesso a fontes de financiamento. Hoje, infelizmente, em função da crise e da questão conjuntural que o Brasil passa, acrescido da pandemia, nós temos, eu diria, uma demanda extraordinária, gigantesca nesses 2 anos, de volume a serem aplicados na saúde, ou seja, tornando ainda mais escassos os recursos próprios disponíveis para outros investimentos, inclusive a recuperação desses mananciais. Então, temos projetos, temos decisão política, mas, havendo financiamento, isso poderia facilitar em muito a implantação desses projetos de recuperação de rios e de proteção de nascentes. Então, quero aqui reafirmar a decisão do Estado da Bahia de se alinhar com um ambiente e um clima e, portanto, apoiar e implementar ações concretas que viabilizem a busca do carbono zero e viabilizem, portanto, um mundo sustentável e que possamos garantir para as próximas gerações uma vida e um planeta sustentável. Mas precisamos, no presente, apresentar, além, como eu disse no início, das tecnologias disponíveis, das excelentes ideias disponíveis e das boas declarações, materializar isso em projetos concretos que caminhem para tornar as boas intenções e as boas ideias realidade. Então, nos colocamos à disposição e reafirmamos aqui nosso compromisso com a vida e com o meio ambiente. Muito obrigado. Muito obrigada, governador Rui Costa. Essas questões que foram lembradas pelo senhor, elas vão poder ser discutidas, né, refletidas a partir de agora, no painel Hidrogênio Verde e Inovações Interligadas para acelerar a economia do descarbono e gerar empregos sustentáveis, e Plano Hidrosinergia, Objetivos e Inovações. Então, vai ser sob a mediação e condução do coordenador de energia do Instituto Clima e Sociedade, Roberto Kishinami, e de Sérgio Xavier. Kishinami, lhe passa a palavra. Bem, obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade aqui de participação dada pelo Sérgio, Guilherme, e cumprimentar os presentes todos, das pessoas do embaixador Ibanez e dos governadores Paulo Câmara e Rui Costa. Então, bom dia a todos e a todas. O papel aqui do Instituto Clima e Sociedade é o de apoiar, na verdade, o desenvolvimento desse projeto importante para a região, né, Nordeste, uma vez que há uma vocação, digamos, natural, né, em torno da disponibilidade de recursos como o vento, sol, né, e, a partir disso, eu acho que é possível, então, vislumbrar
um futuro em que vários dos problemas atuais que nós temos no Brasil, também na região, eles podem ser superados com um correto equacionamento, digamos, de recursos, né, e objetivos. Nessa linha, as novas fontes renováveis, elas são, sem dúvida, digamos, um bom caminho a percorrer. Embora a região já tenha um grande parque instalado, há um potencial que é muito maior do que esse já instalado. E nós acreditamos que seria importante um esforço, naturalmente, da região, né, para harmonizar a regulação local em torno desses empreendimentos. Nós temos percebido que, em algumas situações, a implantação do parque, ele, na verdade, atrapalha ou impede um melhor aproveitamento de recursos que já estão lá, né? Principalmente como terra, solo, recursos que podem dinamizar a economia existente. E isso não ocorre, basicamente, por uma falta de regulação que possa orientar, possa disciplinar melhor a implantação desses parques eólicos e solares. Essa é uma coisa, um tema que eu acho que valeria a pena a gente considerar como tema de trabalho para os governos da região. Como eu disse, o nosso papel é de apoiar. Então, essa é uma sugestão, é uma linha que eu acredito pode, na verdade, aumentar a atratividade da região para a implantação de novos empreendimentos, na medida em que viria acompanhada ali de um programa oficial, né, de boas práticas. Numa linha que não é exatamente a que a gente propõe para o Fórum de Governadores, nós vamos apoiar, na verdade, iniciativas para limitar a entrada de novos empreendimentos de gás natural. Basicamente, por quê? Para cada gigawatt que é instalado em gás natural, isso em qualquer parte do país, não só no Nordeste, né? Você ocupa, na verdade, o espaço dentro da matriz de alguma coisa em como 2 a 3 gigawatts de novas renováveis, né? Na prática, é isso que acaba acontecendo. O fato de as renováveis serem variáveis, no nosso entender, isso não é algo que impeça o seu crescimento. Houve um estudo que foi feito pela EPE, junto com a ONS e financiada pela GIZ, que se chama Integração de Fontes Variáveis ao Sistema Elétrico, né? E ali está bem clara a possibilidade de aumentar bastante, dobrar, mais do que dobrar, na verdade, a participação dessas fontes variáveis na matriz, desde que, né, haja uma mudança na maneira como se aproveita, na verdade, o parque existente de hidroeletricidade, né? As hidrelétricas com reservatório, elas são enormes baterias que nós já temos, na verdade, dentro do sistema elétrico. Então, bastaria, na verdade, fazer mudanças de natureza, né, regulatória, que são necessárias de qualquer maneira, como estão mostrando, na verdade, vários dos eventos agora com a crise hídrica, para que, progressivamente, esses reservatórios fossem usados não como fonte direta de geração de energia, mas como fontes, na verdade, de capacidade e de flexibilidade ao setor, né? E o valor, portanto, de cada megawatt-hora gerado nessa nova condição é muito maior do que simplesmente estar gerando energia, né? A maior parte aqui sabe, quer dizer, a energia de fonte eólica e solar, no caso do Nordeste, está na faixa de $20 por megawatt-hora, enquanto as fontes térmicas, né,
fósseis, elas, na verdade, estão sempre acima da faixa de $40 por megawatt-hora. Então, nós temos claramente uma situação em que o melhor aproveitamento, do ponto de vista, inclusive, de todos os consumidores do país e do país, né, é uma inserção em nível muito grande dessas fontes renováveis que estão com maior potencial, que têm maior potencial na região Nordeste. Isso se casa, então, com a mudança do regime de operação de usinas hidrelétricas, de reservatórios, né, o que casa bastante com o projeto, na verdade, de aumentar o nível e manter o nível regular no São Francisco, aí com óbvios benefícios para toda a região, né? Não só em termos de resiliência futura frente às mudanças do clima, mas ao desenvolvimento mesmo de atividades econômicas para toda a região, né? Finalmente, com relação ao hidrogênio verde, nós estamos vendo, na verdade, um grande interesse, é a parte do projeto, inclusive, que a gente está vendo, e muito mais rápido do que nós prevíamos inicialmente, e nós gostaríamos de sugerir que, além da produção de hidrogênio, da molécula, né, valeria a pena já começar a pensar, na verdade, em como adicionar valor a esse hidrogênio, né? E aí tem duas linhas de trabalho que são importantes, uma em direção ao aço verde, então, usar o hidrogênio como um redutor, né, do minério de ferro para produzir aço, e uma outra linha que é a chamada eletrocombustíveis, né, produzir combustíveis de maior valor agregado, talvez começando com querosene de aviação, alguma coisa que realmente represente para a região uma apropriação maior de valor, né, em torno dos, digamos, dos elementos básicos que vão estar sendo usados, como água, sol e vento, né? Essa é a linha que eu acredito traz o maior benefício para a região, tanto em termos de aumento do capital humano que nós podemos ter na região, né, como também, sim, em termos de resiliência, conforto em direção ao futuro, né? Futuro em que as mudanças do clima já são, na verdade, uma parte da realidade. Bom, para começar seria isso. Depois desse agradecimento, então, vamos passar, estou devolvendo aqui ao Sérgio a palavra para podermos prosseguir. Obrigado. Obrigado, Kishinami. Eu vou fazer só uma síntese dos 4 eixos do Hidrosinergia, né, nessa ideia de construir um plano estratégico colaborativo que possa juntar todas as forças, conhecimentos, ideias, políticas públicas e tratar essas questões de energia, de água, de reflorestamento, de geração de renda, de redução de desigualdades de forma integrada. Então, é nesse sentido o projeto Hidrosinergia, ele trabalha 4 eixos que são entrelaçados, que são interligados, né? O primeiro eixo seria, como o Kishinami já falou, aí, a expansão das energias renováveis, fortalecendo a economia do semiárido. A gente sabe que usinas solares e eólicas são indústrias sem água, realmente é a única indústria que pode ser implementada em áreas muito secas, e essas indústrias podem, sim, melhorar não só a vida no interior do sertão, do semiárido, mas também criar uma economia local promissora. O segundo eixo é o eixo de reflorestamento e regeneração hidroambiental, principalmente da bacia do Rio São Francisco, né? Aumentando a segurança hídrica, com mais energia solar e energia eólica, como o Kishinami já falou, as hidrelétricas ficam em reserva, acumulando água na bacia, e esse acúmulo de água não só garante mais segurança para os usos múltiplos, mas também permite a regeneração ambiental da bacia. Quanto mais água no rio, mais é possível melhorar a qualidade da água, recuperar as matas ciliares, fazer programas integrados de reflorestamento. Hoje, a lei do saneamento permite fazer uma combinação interessante, colocar nas metas dos objetivos das licitações, dos blocos licitatórios, o reflorestamento de bacias, que isso interessa
para as empresas de água. Portanto, são essas conexões que a gente quer fazer dentro desse debate, dessa discussão do hidrosinergia. O terceiro eixo é o desenvolvimento da cadeia produtiva do hidrogênio verde, como Kishinami também já ressaltou, e a Cristina Kramer vai apresentar agora exatamente quais são os caminhos para que o Brasil possa, em parceria com a Alemanha, avançar nesse processo. Esse eixo do hidrogênio verde permite substituir os combustíveis fósseis. O Nordeste tem excelentes condições para a produção e aplicação e exportação desse combustível, que é obtido simplesmente separando o H2 do O da água, usando energia renovável, e emite vapor d'água como resultado final, ou seja, não emite poluentes, é um combustível totalmente limpo e tem várias aplicações na indústria e no transporte, como o Kishinami também já ressaltou. E, por fim, o eixo da redução das desigualdades. E esse eixo ele é planejado a partir de capacitação para que as populações, as comunidades do interior, principalmente, possam acessar os empregos que vêm por aí nesses projetos de reflorestamento, projetos de regeneração ambiental, projetos de desenvolvimento dos parques eólicos e solares. Então, criar uma integração nesse processo. É nesse conjunto de ações que a gente vem discutindo, e a ideia agora seria nós fazermos uma rodada de conversas sobre esse assunto, de ideias, juntando informações, para que a gente possa começar, a partir dessa oficina estratégica aqui de hoje, elaborar um documento orientador e abrir essa discussão para os demais estados do semiárido, os 11 estados, na verdade o Nordeste, mais Minas Gerais e Espírito Santo, que estão ali na área do semiárido. Portanto, essa é a ideia. Eu queria voltar para a Carmine, para que ela chamasse a nossa palestrante Cristina Kramer, e depois da palestra de Cristina, nós teremos as interações com os secretários e as secretárias, e no final a gente apresenta um pouco mais sobre a equipe do Hidrosinergia, quem está fazendo o quê, e que vai ficar à disposição dos estados nesse trabalho, nesse planejamento conjunto. Por favor, Carmine. Então, gostaria de chamar a Cristina Kramer, é uma importante parceira aqui do CBC. Ela é da GIZ, especialista em energia, e a sua palestra vai tratar justamente sobre hidrogênio verde no Brasil, potencial econômico, cooperação técnica, linhas de apoio e mecanismos de leilão. Por favor, Cristina. Muito obrigada, Carmine. Bom dia a todas e todos. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite frente das autoridades presentes. Eu fico muito feliz com essa iniciativa. Como a Carmine já falou, meu nome é Cristina Kramer, eu sou a responsável pelo secretariado da parceria energética entre Brasil e Alemanha, e hoje aqui representando a GIZ, que é uma empresa federal de benefício público do governo alemão, que trabalha na área de cooperação internacional, principalmente como desenvolvimento sustentável. Eu estruturei a minha fala de hoje em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre o potencial econômico do hidrogênio verde para o Brasil, especificamente para a região Nordeste. E na segunda parte eu vou apresentar quais são as medidas que a Alemanha está tomando para desenvolver um mercado internacional de hidrogênio verde. Então, qual é o potencial econômico do hidrogênio verde no Brasil? Para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, precisamos de alternativas aos combustíveis fósseis, como já foi falado hoje. E aqui, o hidrogênio verde, ele entra como um portador de energia extremadamente versátil, né? Por isso já foi chamado também de petróleo do futuro. E o hidrogênio em si, ele não é nada novo, né? É um gás que hoje em dia está sendo produzido principalmente a partir de combustíveis fósseis, né? E a gente chama de hidrogênio cinza isso. Mas para descarbonizar a economia mesmo, a gente precisa do hidrogênio verde, que é o mesmo gás, mas obtido de forma limpa. E ele, em geral, está sendo produzido por eletrólise, né? Para que você precisa água e você precisa de eletricidade obtida por energias renováveis, por exemplo, eólica e a solar. Se a gente olha para a Alemanha, a gente
tem a Estratégia Nacional de Hidrogênio, que estabelece o hidrogênio verde como um elemento-chave da transição energética, mas as capacidades de produção de hidrogênio verde dentro da Alemanha, eles são muito limitadas, por uma questão de espaço também. E assim é que a Alemanha, ela busca de cooperar com países de alto potencial e onde a produção de hidrogênio verde pode atender a uma futura demanda também. Então, ela olha para países, né, onde o hidrogênio verde, não só o hidrogênio verde, mas também os derivados do hidrogênio verde, eles poderiam ser produzidos de uma forma eficiente e onde a importação para a Alemanha é tecnicamente possível e economicamente viável. E onde a transição energética para energias renováveis está avançada. E se a gente olha esses critérios, todos esses pontos fazem com que o Nordeste brasileiro se destaca, porque ele apresenta condições muito favoráveis. A gente já escutou hoje que no Nordeste a gente tem uma participação muito alta de energias renováveis, altamente competitivas, na matriz de energia elétrica, e com a energia solar e eólica cada vez entrando mais forte, né? E, em particular, o Nordeste ele tem um enorme potencial também de expansão, se a gente olha os números publicados, né, pela EPE, por exemplo, de solar e também eólica onshore e offshore também. O hidrogênio verde, ele pode ser produzido de forma local, então, evita até certo ponto a questão da rede e da conectividade, né, como foi mencionado pelo governador Rui Costa antes. E o que é muito interessante também no Nordeste, que a gente tem um fator de capacidade de eletrólise de até 100%. E esse é um número muito importante, porque a gente tenta de baixar os custos de produção de hidrogênio verde, que ainda é muito mais caro do que a produção do hidrogênio cinza. E esse fator de capacidade, ele ajuda muito em baixar os custos de produção. Então, a gente, no Nordeste do Brasil, tem o potencial de deixar os eletrolisadores correr 24 horas por dia. E isso é um fato que destaca bem o Nordeste. Se a gente olha agora para o mercado, o Roberto já mencionou alguns pontos, né? A gente tem um grande mercado interno, ainda inexplorado, e a gente pode olhar por diferentes aplicações. A gente poderia olhar, por exemplo, para a produção de fertilizantes, como é o caso da amônia, mas a gente também pode pensar em produtos siderúrgicos, diferenciados, mais verdes, como o aço verde que mencionou o Roberto. A gente também pode pensar em uma mineração de baixo carbono, agregar valor também aos outros produtos, né, de mineração, e também aquela questão do transporte, principalmente transporte pesado, né? E aí o H2, ele oferece uma ótima oportunidade para o desenvolvimento, né, de uma economia interna mais sustentável. A gente também já escutou, né, o ponto da exportação do H2 verde. A gente vê que no Nordeste já tem uma infraestrutura portuária, né, e também os portos do Nordeste, eles estão muito próximos dos portos europeus. Então, né, a distância geográfica ela é importante depois para diminuir também os custos do transporte, né, do hidrogênio, caso o Nordeste quer exportar. A gente também no Brasil tem uma excelente infraestrutura já empresarial. Se você olha quem é empresa, membro do Conselho Global de Hidrogênio e quem possui subsidiárias no Brasil, são 95% dessas empresas membros, eles já estão no Brasil. E se a gente olha mais profundo ainda, a gente tem a presença de empresas em toda a cadeia de valor de H2 no Brasil. E isso facilita muito desenvolver o mercado. A gente também tem um potencial inovador, assim, grande, porque a gente tem uma infraestrutura também de pesquisa sobre o hidrogênio já bem avançada, com primeiros projetos pilotos também avançados, né? Tudo isso
por parte do Brasil. Agora, quais seriam as medidas, né, que a Alemanha adotou, por exemplo, para o desenvolvimento do mercado internacional de hidrogênio? Bom, o Ministério de Economia e Energia alemão, ele reservou em total 2 bilhões de euros para parcerias internacionais, né, como objetivo de estabelecer cadeias de valor de hidrogênio verde, e está também elaborando diversos instrumentos que visam fortalecer a cooperação internacional para um desenvolvimento deste mercado internacional. Aqui eu gostaria de destacar dois instrumentos financeiros, que são os mais avançados e que poderiam ser também de interesse para as empresas e instituições do Nordeste brasileiro. O primeiro é uma linha de financiamento para projetos internacionais, então também para o Brasil, e ela está prevista para ser publicada agora, início de outubro, então nos próximos dias. Ela se destina a projetos ao longo de toda a cadeia de valor, por exemplo, produção, armazenamento, transporte, aplicação do hidrogênio verde e derivados também. Ela oferece um financiamento de até 15 milhões de euros e são fundos não reembolsáveis. E quem se pode candidatar são empresas, universidades e instituições de pesquisa. Nesse caso, essas empresas, eles precisam ter uma matriz na Europa e uma sede permanente na Alemanha. Então, essa linha especificamente, ela é interessante para empresas brasileiras que estão dispostas a formar consórcio, ou também para universidades que poderiam se candidatar sem esses consórcios, né, no caso. O segundo instrumento de financiamento, que vai ser provavelmente o próximo que vai ser publicado pelo governo alemão, é o H2 Global, né, que ainda está em fase de elaboração. E essa H2 Global, ele visa incentivar o mercado de produção e importação de hidrogênio verde para tornar a produção de hidrogênio verde economicamente viável como um mecanismo de leilão de dupla face, né, como o qual você junta o lado da demanda como o lado da oferta em duas leilões paralelas, né. E aí a diferença entre o preço mais baixo ofertado pelo lado da oferta, né, o preço mais alto ofertado pelo lado da demanda, ela vai ser compensado pelo governo alemão. Então, esse mecanismo que está previsto para o início do próximo ano, ele é muito interessante para empresas no Brasil que querem exportar o hidrogênio verde, porque ele faz com que o hidrogênio verde fica uma opção viável mesmo, né? E além desses mecanismos, instrumentos financeiros, né, que apresentei apenas duas, vão vir mais, vai vir um fundo também e um programa mais específico para a pesquisa e tal. Mas eu gostaria também de destacar aqui a cooperação técnica, e a GEZ, ela está iniciando agora um programa de cooperação técnica, que é o H2 Brasil, junto ao Ministério de Minas e Energia, e como apoio também do Ministério para a Cooperação Econômica da Alemanha. E esse programa, ele tem como objetivo principal de aprimorar as condições jurídicas, institucionais e tecnológicas para a criação de uma economia de hidrogênio verde no Brasil, né? Ele atua em 5 eixos, eu vou mencionar aqui rapidamente, olhando o tempo aqui. Ele vai apoiar o Programa Nacional de Hidrogênio Verde, ele vai ter um eixo de desenvolvimento também de capacidades, de disseminar informações sobre o H2. Ele vai ter também um eixo sobre o desenvolvimento de mercado, principalmente olhando para a inovação e também a expansão do mercado com projetos pilotos. E a gente, nesses dias, está selecionando projetos inovadores, então aqui também o convite para aplicações nesse sentido para a cooperação técnica. Bom, com isso eu vou fechar e eu fico feliz em responder perguntas. Muito obrigada, Cristina. Fizeste uma excelente provocação para o nosso próximo bloco,
que é pensar em energia renovável, né? No hidrogênio verde, quais seriam esses cenários, o potencial do Nordeste, e, claro, pensar nas parcerias, né, internacionais para o desenvolvimento tecnológico e um pouco do mercado também. Então, eu convido o Sérgio para conduzir a interação junto dos secretários. Muito obrigado, Carmine. Sem perda de tempo, eu já queria convidar os secretários e secretárias para interagir, não só para comentar o que foi apresentado aqui, mas também fazer perguntas, interagir com a palestrante, a Cristina Kramer, não só sobre o tema do hidrogênio, mas também os outros temas que nós apresentamos. Eu queria saber se o secretário Bertotti pode entrar agora, porque eu sei que ele tem um compromisso 11h30 e está já se preparando para sair. Bertotti, você consegue falar rapidamente agora? Consigo, Sérgio. Por isso levantei a mão aqui para ver se estava já poder dar essa nossa impressão. Então, eu queria saudar essa iniciativa, né, cumprimentar a presença da delegação da União Europeia, que tem sido uma parceira muito importante, inclusive, junto ao governo de Pernambuco, na pessoa do embaixador Inácio Ibanes, com o nosso plano de descarbonização, com metas para neutralidade de carbono em 2050, e, evidentemente, também toda essa articulação dos governadores pelo clima, o consórcio que vem se articulando também agora, que o governador Renato Casagrande tem puxado, e vocês, do Centro Brasil no Clima, principalmente Sirquis e Sérgio Xavier. Dizer que nós temos aqui um grupo de trabalho instituído nessa questão do hidrogênio, do qual a Secretaria de Meio Ambiente faz parte, coordenado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Júlio, já com algumas plantas, como disse o nosso governador Paulo Câmara, sendo trabalhadas aqui. Dizer que a gente enxerga, como foi dito aqui no início da abertura, pelo embaixador, pelos governadores, pelo próprio Guilherme, que essa alternativa da descarbonização da economia, ela pode e vai gerar melhores empregos qualificados, inclusive olhando para a cadeia produtiva de bens e serviços que se organiza em torno da geração alternativa da energia, mas dizer que se verde ainda é uma aposta, é assim que se inicia as grandes intervenções para fazer a transição energética. E quem parte na frente tenha certeza de que vai ter e vai colher os melhores frutos, contribuindo para o enfrentamento das mudanças climáticas. Eu quero dizer que na modelagem que a gente está fazendo aqui, e o pessoal da UFRJ, através do professor Roberto Schaefer e dos consultores, nós identificamos, por exemplo, que o Brasil cumprir a sua iniciativa, que infelizmente o governo federal ainda não tem um plano de descarbonização, mesmo que diga que tem uma meta de carbono neutro em 2050, mas a modelagem adotada para as NDCs brasileiras, contribuições determinadas, e que em Pernambuco, além da adoção dessa modelagem para carbono neutro em 2050, nós estamos agora para levar a COP26 e vamos concluir em março de 2022 o plano de descarbonização com uma análise multicritério das alternativas. Então, nós precisamos muito dessa contribuição, desse grupo de trabalho da hidroenergia aqui, que está sendo dito, para que a gente possa formatar um conjunto de políticas públicas que incentive e busque, junto com outras fontes fontes renováveis, a consecução de um plano carbono neutro para Pernambuco. Mas o dado importante é que, para o Brasil chegar a carbono neutro em 2050, o investimento em biomassa, em energias renováveis, será fundamental. E o hidrogênio está computado ali. E o Nordeste é exatamente quem pode proporcionar 51%, segundo a modelagem olhada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é aquela modelagem que foi usada para as NDCs brasileiras, no fornecimento dessa energia renovável no Brasil. Então, eu acho muito oportuna essa discussão. Eu realmente tenho que me ausentar agora. O João Kumaru, nosso assessor, continuará até o final para pegar os detalhes dos contatos, e a gente vai contar muito com a parceria para poder contribuir nessa modelagem que Pernambuco está fazendo para o carbono neutro em 2050. Então, eu agradeço a você, Sérgio Xavier, a Guilherme Sirquis e a todos que estão presentes aqui por essa oportunidade. O governo de Pernambuco estará presente. Muitíssimo obrigado, José Bertotti. Conte com a gente, estamos aqui em sintonia total, estamos aqui perto, eu estou em Recife, você também, então vamos trabalhar nisso. O desenvolvimento desse processo é exatamente agora a gente elaborar um documento básico para que os estados possam analisar, possam consolidar, ajustar, enfim, depois virar
um documento de referência para a gente ampliar essa discussão. Sem perda de tempo, já queria convidar... Sérgio, só me permite aqui que eu esqueci, eu não fiz referência aqui, está aqui o Arthur Bruno, uma série de outros governos estaduais. Também a Câmara Técnica do Meio Ambiente do Consórcio do Nordeste se integra totalmente, né, coordenada pelo governador Paulo Câmara, o consórcio presidido pelo governador Wellington Dias, né, para que a gente possa interagir também através do Consórcio do Nordeste nessa ação. Só me permita mais esse acréscimo. E agradeço e encerro minha participação aqui. Obrigado. Obrigado, Bertotti. É importante você dizer isso. Eu falei há pouco que o projeto visa interligar o que já existe. Então, a ideia é realmente potencializar, inclusive a ABEMA e outras instituições que estão trabalhando de forma muito focada nessas questões. Eu queria convidar agora a secretária Márcia Teles, da Bahia, para nos brindar com a sua participação. Por favor, secretária. Bom dia a todos que nos assistem. Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes e também gostaria de parabenizar por este evento, né? É importante destacar que o último relatório do IPCC, ele já mostra uma intensificação das mudanças climáticas e de forma muito rápida, né? E é preciso que esse tipo de evento ele traga esses caminhos para que a gente possa estar adotando uma política de descarbonização. Interessante também destacar no relatório de que ele aponta que são as atividades humanas, né, as que mais influenciam e as que mais tornam essa situação extremamente frágil, inclusive afetando segurança alimentar e outras questões que a gente considera tão significativas. O Estado da Bahia, ele traz os melhores ventos, né, um dos melhores ventos do país, e isso coloca o Estado em primeiro lugar no ranking de energia eólica, e segundo lugar de energia solar, com relação às últimas avaliações, e também estamos aqui com um grupo de trabalho, discutindo a questão do hidrogênio verde, né, uma inovação que deve ser implementada. Eu gostaria só de comentar uma fala que foi feita no chat, né, levantando a possibilidade do uso da eólica solar, mas questionando também a importância da energia hidrelétrica, né? Acredito que esse não é o objetivo, né, deixar de utilizá-la, mas apenas somar a nossa matriz energética com esses modelos mais sustentáveis, né? E colocar que o Estado da Bahia também vem desenvolvendo suas ações, né? Nós estamos agora com meio caminho andado do nosso inventário de gases, né, de efeito estufa. Esse é o primeiro passo para que você estabeleça seus limites de redução, de padronização. Então, nós estamos avançando nisso. Colocar o Estado à disposição, nós também estamos trabalhando, né, toda essa infraestrutura para acolher esses empreendimentos e investimentos para a produção de hidrogênio verde. Fazemos parte também do grupo dos estados, né, governadores pelo clima, fazemos parte também do grupo do Nordeste, do consórcio, e estamos aqui à disposição, né? Temos algumas ações também que são relevantes para combate ao desmatamento, para recuperação de áreas, desenvolvemos um sistema de monitoramento via satélite que nos indica e nos informa e nos permite acompanhar algum tipo de supressão irregular e de degradação. Isso também é importante e compõe uma das ações também para que a gente possa estar reduzindo e controlando esses gases de efeito estufa. À disposição. Obrigada. Muito obrigado, secretária. Estaremos depois interagindo também com a sua equipe para avançarmos nessas questões todas. Conte com a gente, conte com o CBC, com o Instituto Clima e Sociedade. Estamos aqui para somar. Queria convidar agora o secretário Arthur Bruno. Ele estava com problema de conexão, eu não sei se ele já reconectou. Vitor, você pode informar? Estou aqui. Caso... Secretário Arthur? Isso. Secretário, um grande prazer ter o Ceará aqui presente, com toda a força solar, eólica, de hidrogênio verde e toda a exuberância da nossa caatinga e das nossas praias cearenses. Por favor. Ok, Sérgio, prazer estar com vocês. Eu quero, em seu nome, saudar todos os homens aqui presentes, em nome aqui da Cristina, saudar todas as mulheres. Nós estamos aprendendo muito aqui com as experiências de todos vocês. Aqui no Ceará,
todo esse processo ele vem sendo liderado pelo governador Camilo Santana. Ele articulou 10 entidades, instituições estaduais, entre secretarias, empresas públicas, são várias as áreas que estão envolvidas dentro daquilo que nós estamos chamando de o hub de hidrogênio verde, né? Também o governador articulou com a Federação das Indústrias do Ceará, que está totalmente envolvida nesse processo, e também com a Universidade Federal do Ceará, a nossa instituição de ensino superior mais antiga, maior, né? Então, nós estamos trabalhando tanto com a academia, né? Com a ensino, pesquisa e extensão da universidade, estamos trabalhando com os empresários liderados pela Federação das Indústrias e o governador liderando todo esse processo dentro do governo. Quem articula, quem secretaria esse trabalho é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, né? Ela digamos assim, a porta de entrada dentro do governo para as empresas, para os investidores, para aqueles que estão interessados no hidrogênio verde. O Ceará já assinou 6 memorandos com investidores e nós estamos aí com 10 grupos já em diálogo com o governo, ainda em nível da própria Secretaria do Desenvolvimento Econômico, do Trabalho, alguns já avançaram também com outros órgãos, e para nós virou prioridade máxima. O governador Camilo Santana está muito entusiasmado na liderança desse processo. E o Ceará ele tem as vantagens, né, que o Nordeste tem, né? Nós temos aqui o Atlas solar, nós temos um Atlas eólico, trazendo toda a potencialidade para as energias renováveis no estado do Ceará. Nós estamos agora já num processo bem adiantado da elaboração do Atlas Marinho, dentro do nosso projeto de planejamento costeiro e marinho. E aqui nós temos assim algumas vantagens também importantes. Primeiro, como foi colocado aqui, um porto muito bem instalado. Nós temos aqui o Complexo Industrial Portuário do PCM, e lá no complexo nós temos uma ZPE, a Zona de Processamento de Exportação, que já está toda preparada para receber os investimentos, né? É uma área que anteriormente estava preparada para a possibilidade de uma refinaria de petróleo, que não veio, mas que nós já estamos com ela totalmente preparada para os investimentos necessários. Então, portanto, nós temos água, né? Nós temos o mar dessa área, do porto, do Complexo Industrial Portuário do PCM, e nós temos as instalações aí devidamente preparadas. Na próxima semana, a FIEC aí está organizando um seminário aqui com empresas, com grupos, com os pesquisadores, para que a gente possa avançar cada vez mais, e a ideia é que a gente possa trocar informações, né? Experiências já exitosas também nos demais estados do Nordeste, para que a gente possa avançar coletivamente. Isso é muito importante e por isso que nós acreditamos muito nesse tipo de articulação que vocês estão liderando. Também nos próximos dias, aí, uma equipe nossa de licenciamento ambiental está indo para a Espanha, conhecer lá uma experiência que eles tiveram lá nessa área do hidrogênio verde, e efetivamente nós estamos com o governo todo praticamente voltado para essa potencialidade que tem, que nós acreditamos muito, que é o hidrogênio verde, sobretudo aí, nós ouvimos aqui da Cristina, o interesse não só da Alemanha, mas da Europa, de uma maneira geral, com os compromissos aí para 2030, 2050, e nós temos todas as condições, inclusive o nosso Complexo Industrial Portuário do PCM, que é aí a parceria do Porto de Roterdã, que pode também ser um facilitador importante nesse processo de exportação do hidrogênio verde. Portanto, estamos aqui também à disposição dos colegas secretários, de todos que estão participando desse movimento, e queremos estar aqui ativamente participando de todo esse processo. Meu caro secretário Arthur Bruno, muito obrigado e parabéns pelo trabalho dedicado. Estou acompanhando aí as ações do governo do Ceará, não só nas questões energéticas, mas também ambientais.
e queria registrar aqui essa nossa admiração pelo trabalho de vocês. E estamos realmente numa rede, criando nesse processo uma rede de ligação de forças, de ideias, de processos, para que a gente possa pensar o Nordeste como um todo. Essa é a ideia, esse é o conceito do projeto Hidrosinergia e o conceito também do Governadores pelo Clima. Finalizando esse bloco, eu queria convidar Cristina Engel, que é diretora-presidente da Fundação de Amparo e Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo, aqui representando o governador Renato Casagrande e o secretário de Meio Ambiente, Fabrício Machado. Por favor, Cristina. Obrigada, Sérgio, obrigada pelo convite. Eu queria agradecer, logicamente, a todos, mas de um modo muito especial os especialistas, né, pela disponibilidade de intercambiar informações. Bom, para nós, a energia já é um tema estratégico, né? Nós temos um movimento aqui chamado Movimento Capixaba de Inovação, que é voltado especificamente para a inovação, e que ele envolve os principais atores do governo, da academia, das instituições, iniciativa privada, enfim. E dentre os 6 temas escolhidos pela MCI, um deles é energia. Então, isso para nós já é um fator extremamente positivo. Aliás, queria agradecer a SPIP, a GTZ, não sei se a Thaís está aí, mas conforme o embaixador Ibanez comentou, eles estão nos ajudando, né, na atualização do Atlas Eólico do Espírito Santo, e junto com a atualização do Atlas, tem uma série de iniciativas aqui sendo desenvolvidas para que a energia eólica realmente floresça, né, aqui no Espírito Santo. Eu queria só comentar que a visão de futuro do nosso governador, o envolvimento dele com o tema, para nós é fundamental, né, na definição de programas e políticas públicas de curto, médio e principalmente longo prazo. Então, essa consciência de que não se resolve o problema numa gestão, para nós é muito importante. E aí, uma das estratégias para a continuidade, e principalmente para gerar o conhecimento necessário para promover mudanças, é o investimento na ciência, na tecnologia e, logicamente, na academia. E um outro instrumento fundamental para nós é o nosso Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, né, que ele é alicerçado com uma comissão técnica específica que faz com que a gente possa desenvolver o nosso plano estadual de enfrentamento das mudanças climáticas e com a pretensão de chegar ao net zero, né? Nós temos também um programa de governo relacionado às mudanças climáticas e confesso que hidrogênio verde nós ainda estamos engatinhando, ainda precisamos desenvolver muito mais. Inclusive, eu queria pedir aí para a Cristina Conká, disponibilizar mais informações sobre os programas que ela apresentou, que nós temos muito interesse. É isso, queria agradecer muitíssimo por esse evento e por essa oportunidade. Obrigada. Muito obrigado, Cristina. Queria agradecer mais uma vez ao governador Renato Casagrande, ao Fabrício Machado, a você e toda a equipe do Espírito Santo, que vem trabalhando com muita dedicação, inclusive para formalizar, né, o Fundo Nacional do Governadores pelo Clima e o consórcio que está sendo implementado com a liderança do governador Renato Casagrande e a participação intensa de 25 governadores. Muitíssimo obrigado. Eu já estou sabendo aqui que o senador Jacques Wagner já está conectado. Queria agradecer muito a presença. O senador está na Califórnia e muito gentilmente resolveu começar a atuar já bem cedinho, né, porque lá são 5 horas a menos, então queria agradecer esse esforço, essa atenção do senador. Antes de passar para o senador, queria só finalizar, já que o senador vai fazer a grande fala de encerramento, eu queria dizer que nós vamos elaborar um documento a partir dessas discussões, uma minuta, encaminhar aos estados para que cada estado acrescente suas visões, faça suas críticas e que a gente possa realmente construir um plano colaborativo que trabalhe essa visão interligada das políticas públicas, que tendo esses 4 eixos, os eixos das energias renováveis e da
geração de emprego no sertão, no semiárido, a inclusão, a capacitação para que pessoas de áreas muito pobres tenham acesso a esses novos empregos que vão surgir com as energias renováveis, o eixo do hidrogênio verde, o eixo da gestão das nossas bacias hidrográficas, sobretudo a Bacia do São Francisco. Então, é um programa que vai tentar conectar o que já existe, juntar forças, apresentar um conjunto de políticas que podem ser interligadas para que a economia do Nordeste possa alavancar esses processos. E, nesse sentido, nós vamos contar com uma equipe técnica. Eu queria apresentar muito rapidamente aqui para que os secretários pudessem já interagir, colocando suas equipes para falar com essa equipe do Hidrosinergia, do Centro Brasil no Clima, para que a gente pudesse ter uma ação operacional e um desdobramento desse nosso encontro. Está aqui presente o Guilherme Lima, que é economista, que está fazendo a coordenação operacional executiva do projeto, é especialista em planejamento energético, a Juliana Lima, que é matemática com especialização em energia e é responsável pelos eixos de expansão de energias renováveis e também da área de hidrogênio verde, a Carmine Xavier, que vocês já conhecem, que está aqui como âncora nesse evento. Ela é gestora ambiental, tem mestrado em desenvolvimento rural, é responsável pela área de revitalização da Bacia do São Francisco, esse plano de revitalização hidroambiental, juntando uma série de elementos aí de políticas e de fatores nessa construção de um processo integrado. A Amanda O'Hara, que é engenheira química e tem atuação na área de transição e planejamento energético, trabalha muito formas de transitar das fontes fósseis para as fontes renováveis e tem um trabalho muito intenso também na área de hidrogênio verde. A Luciana Nunes, que é jornalista e é coordenadora de comunicação do projeto Hidrosinergia, e a jornalista Raquel Mota, que também trabalha na comunicação, fazendo um relacionamento com a imprensa. Aliás, queria agradecer a presença da imprensa, de diversos jornalistas que estão aqui presentes, o Valor Econômico, a Daniela Chiaretti, que tem acompanhado atentamente todo esse processo Governadores pelo Clima desde o início, está acompanhando aqui o nosso debate. Queria, mais uma vez, agradecer ao senador Jacques Wagner e pedir, enfim, fazer aqui uma referência realmente especial pela atenção, por estar tão cedo já ativo. Eu sei que o senador sempre vai dormir tarde, acorda cedo. Então, muito obrigado, senador, pela sua presença, e é uma honra ter Vossa Excelência aqui com a gente. Senador Jacques Wagner, você não escuta? Enquanto o senador se conecta, eu queria lembrar também do Vitor Anechini, que é exatamente esse que vos fala. O Vitor tem trabalhado também nesse projeto, atuando nas articulações com os estados, no Governadores pelo Clima, e o Vitor Anechini é fundamental nesse processo de interação com os estados. Então, queria, Vitor, registrar aqui a sua presença, agradecendo muito não só a você, mas a toda a equipe técnica, as pessoas que estão aí nos bastidores, viabilizando esse nosso encontro estratégico aqui. Eu acho que o senador Jacques Wagner está com alguma dificuldade de conexão. Já mas, voltou, Sérgio? Já, ok. Senador, obrigado, Guilherme. Guilherme Sirkis aqui, agradecer, uma honra tê-lo aqui, viu? Obrigado aí, saudações judaicas polacas. Um grande abraço. Bom, eu não entendi se me chamaram. Bom dia a todos. Eu quero parabenizar, em primeiro lugar, toda a equipe que organizou esse nosso encontro, a todos os governadores, particularmente ao governador Casagrande, por ter, vamos dizer, capitaneado os governadores pelo clima. Eu acho que é um trabalho maravilhoso. Os governadores do Nordeste, agora na condução do Wellington, como coordenador do consórcio, eu sou um apaixonado e empolgado pelo consórcio e pelo Fórum de Governadores pelo Clima. Eu acho que são iniciativas
alvissareiras modernas para um momento muito complicado que a gente vive na política nacional. Cumprimentar o nosso querido embaixador da União Europeia, representante do GIZ da Alemanha, que fez a exposição. Eu estava aqui ouvindo, é que eu estou com 4 horas de fuso para trás. Aqui onde eu estou ainda não deu 8 horas. Então não deu para entrar no comecinho, entrei um pouco depois, mas parabenizar e, na verdade, dizer que é uma janela de oportunidade que nós temos particularmente para o Nordeste, para o Espírito Santo, evidentemente, a gente que já tem toda uma rede, toda uma base construída de eólica e solar, todo mundo sabe que eólica e solar são as melhores fontes de energia para a produção, inclusive, do hidrogênio verde, pelo custo, pela matriz mais limpa, e, portanto, eu creio que o Brasil, apesar de ter uma matriz energética das melhores do mundo, não pode ficar, como a gente diz, deitado na rede, gastando o que tem. Eu acho que nós temos que investir e, portanto, eu acho o Sérgio, Sirquis, todas as instituições, fantástico essa iniciativa de vocês. Acho que os governadores e secretários realmente têm que se colocar. E queria, mais uma vez, fazer um apelo, seja representante do GIZ da Alemanha, seja o nosso querido embaixador. Bom, é um fato, eu aqui não vou entrar em fazer política, mas é um fato que o atual governo vive de costas para as questões climáticas. Estamos com a COP26 aí, estamos fazendo um esforço lá na Comissão de Meio Ambiente que eu presido para levar alguma coisa positiva para a COP. Vamos participar agora da preparação no âmbito parlamentar nos dias 8 e 9, preparatório para a COP, e creio que tanto o Consórcio Nordeste quanto o Brasil Verde, a Frente de Governadores pelo Clima, eu acho que tem que apontar caminhos. E ao pessoal do GIZ e ao embaixador, de novo, dizer, se o governo federal dificulta, eu acho que nós temos instâncias subnacionais, os governos estaduais e, eventualmente, até municipais, a depender da região e da dimensão, que podem servir de ponto de contato com esse mundo. Nós temos áreas de excelência, na minha opinião, no Nordeste, no campo da tecnologia, do desenvolvimento, e, portanto, nós temos tudo para partir na frente. E eu quero só parabenizar e colocar a CMA, Comissão de Meio Ambiente do Senado, totalmente à disposição, seja para audiências públicas que a gente queira para dar mais reverberação, repercussão à iniciativa, seja na construção de projetos de leis que tenham a ver com a questão federal e que possam facilitar o que eu chamo de uma guinada verde, um caminho verde para a nossa economia, nosso desenvolvimento, desde que sempre a gente esteja abraçado com o conceito de transição justa, ou seja, não tem meio ambiente sem ter social e sem ter uma economia em pé. É o que a gente defende, a sustentabilidade tripartite, econômica, social e ambiental, e eu quero realmente colocar a Comissão de Meio Ambiente à disposição dos organizadores. Já temos aqui o Sirquis, já participa, outras pessoas que estão nessa organização, a Ana participa também da organização do nosso, aliás, participa do Fórum de Geração Ecológica, que é um ambiente de debate que nós construímos exatamente para fermentar e amassar barro, como se diz, para a gente tentar construir, vamos dizer, pelo menos um arcabouço, sonhando que a partir de 23 a gente tenha um governo, seja quem for o vitorioso, desde que seja alguém que tenha realmente uma visão mais voltada para o futuro e para tudo que está acontecendo no planeta. Então, eu queria agradecer o convite e realmente parabenizar, ouvir muito das intervenções. Eu acho que está todo mundo com a cabeça sonhando alto, mas com o pé no chão, sabendo que temos uma trilha importante para percorrer. Então, parabéns a vocês e obrigado. E, de novo, através da minha equipe lá da CMA, do meu gabinete, a CMA está à disposição do meu gabinete para trabalhar junto com vocês. Um abraço. Um abraço, senador Jacques Wagner. Muitíssimo obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho intenso. A gente vem acompanhando aqui à sua disposição e realmente é fundamental nesse momento do Brasil ter a sua força nessas discussões, nessas articulações, inclusive internacionais, no Senado, para que a gente possa
contrapor esse desequilíbrio das políticas que o governo atual realmente vem promovendo desde 2019. A gente está realmente precisando recompor regenerar todo esse processo, e seu papel é muito estratégico, é muito importante. Queria, mais uma vez, agradecer e passar para a Carmine e para o Guilherme para fazerem as despedidas finais. Muito obrigado aos secretários, ao embaixador, aos governadores e a todos vocês que acompanharam. Esse vídeo depois vai ser editado e teremos um documento sintético para encaminhar os resultados dessa discussão. Muito obrigado. Então, gostaríamos, então, de agradecer, como o Sérgio mencionou, a todas as autoridades, especialistas aqui presentes. Guilherme, você gostaria de falar? Só agradecer, dizer que a gente vai no dia 4, junto com o FAS, com o Virgílio Viana, fazer um evento Governadores pelo Clima com os governadores da Amazônia Legal, onde a gente vai ter um enfoque muito grande em relação ao artigo 6, vai ter também a participação do deputado Marcelo Ramos explicando o PL, e a ideia é poder realmente trabalhar junto com os governadores e secretários do meio ambiente que estão indo para a COP para ter uma maior consciência do que de fato vai estar sendo discutido, a parte técnica, e a gente também criar uma boa onda aí política para a gente aprovar esse PL ainda antes da COP 26. Eu acho que vai ser muito importante, senador, o Congresso Nacional emitir esse sinal que está, de fato, comprometido com algo tão importante, que é o mercado de carbono, que ainda não está regulado aqui no nosso país. Muito obrigado a todos, a presença de todos, e o CBC está sempre à disposição de vocês. Então, declaramos, então, encerrado esse evento. Obrigada. Obrigada.